Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que todos estejam bem, né? Espero que todos estejam tranquilos, tranquilas em casa, né? Isso é super importante, é necessário, né? Não é o que queríamos, né? Ou o que gostaríamos, mas é o que precisamos fazer nesse momento, beleza? Bom pessoal, vamos lá. É, essa aula aqui que eu estou enviando para vocês, ela diz respeito àquelas aulas de segunda-feira, né? Do nosso último encontro, que eu não fiquei totalmente satisfeito com o resultado, né? Mas naquele momento foi o que eu consegui fazer, beleza? Mas aí eu tentei me reorganizar aqui, enfim, fiz um ajuste, né? Para conseguir conversar com vocês, para conseguir fornecer a vocês uma apresentação em slides, né? Mais aprofundada, né? Com aquilo que é realmente importante sobre essa temática, beleza? Então aqui nós estamos trabalhando, pessoal, são as aulas 10, que no caso evolução e estrutura interna, e 11 e 12, tá? Rochas e estrutura geológica. Então, aulas 10, 11 e 12, legal? Bem importantes, tá? Falamos de geologia. No nosso último encontro presencial, tínhamos poucos alunos em sala. Então, eu comecei essas aulas em sala, porém, pelo fato de termos poucos alunos, então eu vou recomeçar, vou trabalhar essa aula desde o início, legal? Para que todos tenham a explicação, tudo bem? Bom, pessoal, então, vamos lá. Aqui, basicamente, nós tratamos de geologia, né? A geologia, ela se preocupa com o que acontece a partir dos fenômenos do interior do planeta. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Então, a geologia, ela se preocupa com as estruturas, tá? As estruturas constituídas a partir dos fenômenos físicos que ocorrem no interior do planeta. Por que eu estou dizendo dessa forma? Porque existe uma outra ciência que é chamada geomorfologia, que ela trabalha com as formas, ou seja, com o que ocorre no exterior, sempre considerando, tá, a chamada litosfera, né, que é aquela esfera composta pelas rochas, legal? Então a geologia trabalha com as estruturas, com as origens, né? E a geomorfologia trabalha com as formas, né? A modelagem do relevo, legal? A gente vai falar também futuramente sobre geomorfologia. Agora, especificamente, é a geologia, ou seja, as forças internas, beleza? Bom, pessoal, então a gente começa por aquele quadro super importante, né? Que ele traz para a gente o chamado tempo geológico, né? O que significa o tempo geológico? É uma das concepções de tempo que nós temos. Então nós temos o tempo astronômico, que é esse tempo, né, dado aí a partir da origem do universo. Nós temos o tempo geológico, que é o tempo, né, dado a partir da origem do planeta, legal? Tida aí a partir de 4,6 bilhões de anos atrás, é um bom tempo, né? E nós temos também o chamado tempo histórico, né? Que é a partir da presença da humanidade, beleza? Suas diversas fases, etapas, pré-história, história, enfim, mas o chamado tempo histórico. Aqui nós lidamos com o tempo geológico. Então esse quadro, ele retrata a escala geológica do tempo, tudo bem? Ele é super importante, tá? Esse quadro, pessoal, ele é um quadro simplificado, né? E nós não precisamos de tudo o que ele apresenta, tá? Nós precisamos, para a geografia, para a geologia, né, entendermos os eventos geológicos, tudo bem? Então, os eventos biológicos nós deixamos para as ciências biológicas. Por isso que eu vou destacar com vocês aqui os eventos geológicos, é o que nos interessa nesse momento, legal? Como nós falamos de uma escala muito longa de tempo, né, aí na casa dos bilhões e milhões de anos, então para melhor entender esse longo tempo, a escala geológica do tempo é dividida, como vocês vão perceber aqui, em éons, eras e períodos, legal? Então você tem éons, são grandes intervalos de tempo,
as eras, legal, que são intervalos um pouco menores, um pouco mais curtos, digamos assim, e os períodos, né, que vão trabalhar basicamente na escala dos milhões de anos. Então eles são mais curtos, né, do que as eras e os éons. Então são formas, repito, de dividirmos, né, o tempo para melhor compreendê-los, destacando em cada um deles aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, aquilo que lhes caracteriza. Belezinha? Bom, pessoal, então no que diz respeito aos éons, nós começamos aqui, ó, tá? Lembrando que a gente começa da origem até a atualidade. Legal? Então a gente não conta o tempo daqui de cima para baixo. Não, a gente conta aqui, ó, da origem a 4,6 bilhões de anos até o período atual. Tudo bem? Chamado quaternário, né? Era cenozoica, o quaternário, período quaternário, beleza? Que é esse que nós estamos vivendo. Bom, apesar de alguns autores, né, já estarem considerando um outro período, né, que seria chamado de quinário, e ele seria caracterizado pelo denominado, dentre outros, né, mas principalmente pelo antropoceno. Olha o termo, antropoceno, né, a presença da humanidade, a nossa capacidade de alterar o ambiente físico natural. Legal? Bom, então o que nós temos aqui? Os dois éons iniciais, arqueano e proterozoico, pessoal, eles datam, né, repito, do início, né, do surgimento do nosso planeta, da origem do nosso planeta, até o final do proterozoico, que se dá com o início do cambriano, há 545 milhões de anos, beleza? Isso é muito importante. Bom, como eu comentei em sala de aula, então alguns já têm essa informação, agora para todos, arqueano e proterozoico podem ser agrupados numa era chamada pré-cambriana, tudo bem? Então eu peço que vocês anotem aqui, ó, pré-cambriano, agrupando arqueano e proterozoico. Olha só o termo, pré-cambriano, ou seja, anterior ao cambriano. O pré-cambriano vem de quando, pessoal? Da origem, a 4,6 bilhões de anos, até 545 milhões de anos, quando se inicia o cambriano. Beleza? Então anote aqui, ó, agrupando os éons arqueano e proterozoico, o pré-cambriano, tá? O que é importante aqui, pessoal? No arqueano, ou seja, de 4,6 bilhões até o início do proterozoico, a 2,5 bilhões de anos, pessoal, nós temos o processo de formação, de constituição do nosso planeta. O que eu quero dizer com isso? Ó, nós estamos falando da origem, chamada teoria da acreção, tá? Até a constituição do nosso planeta do ponto de vista físico, legal? Então você vai imaginar que o nosso planeta ele foi constituído a partir da fusão de fragmentos e poeiras cósmicas, né? Fragmentos, partículas, poeira cósmica que foram se unindo, se fundindo e deram origem ao nosso planeta. Então é um processo do ponto de vista físico muito intenso, muito violento, né? E que foi dando origem ao nosso planeta. Na medida em que o planeta se resfriou, tá? Nós tivemos a constituição dessa fina camada exterior, né? Ou seja, dessa fina camada, tá? Que nós denominamos genericamente de litosfera, tá? Que vem a partir, repito, do resfriamento e da consolidação de rochas fundidas, tá? A partir dessas colisões, a partir desse processo de acreção. Legal? Então, basicamente, a importância desse momento é esta. Bom, outro que eu peço para vocês destacarem aqui, pessoal, olha só, é o surgimento dos chamados escudos cristalinos. Então você, por favor, grife essa ideia aqui, ó. Formação ou surgiram os escudos cristalinos. Isso é muito importante, tá? Daqui um pouco a gente vai trabalhar com as estruturas geológicas, vocês vão perceber a importância de lembrarmos desse evento. Bom, no proterozoico, pessoal, o que é importante? A formação dos depósitos minerais. Então destaca isso aqui também no seu quadro aí, tá?
depósitos minerais, ferro, manganês e ouro, tá? Por quê? Dada a importância desses elementos, né, do ponto de vista econômico, né, enquanto matérias-primas, enquanto metal precioso, beleza? Bom, aí, pessoal, a gente dá um pulinho aqui para a Paleozoica, tá? Na Paleozoica, o que é importante a gente lembrar aqui, ó, a formação da Pangeia, legal? A gente já vai falar sobre isso, né? Chamada teoria da deriva continental. Então, a Pangeia, o continente único, né? Então, você vai imaginar que as terras emersas, ou seja, aquelas que não foram inundadas pelos oceanos, elas constituíam o único continente, legal? Ou seja, denominado Pangeia. Então, grife aqui, ó, surge a Pangeia, beleza? Bom, avançando um pouco mais, nós temos aqui, ó, nesse período, né, chamado Devoniano, as chamadas florestas primitivas, tá? Essas florestas primitivas, Paleozoico-Devoniano, elas são importantes porque elas darão origem, percebam posteriormente, aos depósitos carboníferos, os depósitos de carvão mineral. Então você vai destacar aqui, ó, as florestas primitivas, legal, e um pouco adiante os depósitos de carvão. Tudo bem? Tudo isso acontecendo na era Paleozoica. Quando avançamos, pessoal, para a era Mesozoica, o que é importante? Aqui, ó, os continentes começam a ter a distribuição hoje conhecida. Então, no Jurássico, da Mesozoica, nós temos o processo de conformação dos atuais continentes, da forma como nós conhecemos os atuais continentes. Belezinha? Super importante. Bom, aqui, avançando, e aí a gente vem para a Cenozoica, tudo bem? No Quaternário, super importante. O que vai acontecer aqui, pessoal? A formação das cadeias montanhosas, tá? As cadeias montanhosas, ou seja, os grandes dobramentos modernos, que eu também já vou explicar o que eles significam, como eles se originaram. Beleza? Então, nesse quadro, escala geológica do tempo, nós destacamos agora os eventos geológicos importantes. Vocês perceberam que eu não destaquei nenhum dos eventos biológicos, tá? Isso fica para ciências biológicas. Belezinha? Bom, avançando aqui, pessoal, olha só. Essa é a lousa que nós deixamos anotada naquele nosso último encontro presencial, beleza? Ela fala sobre a estrutura da Terra. O que eu fiz aqui para vocês, pessoal, foi... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pela apostila de vocês. O que eu fiz foi facilitar o entendimento, né? Unindo as duas classificações, porque ele vai trazer aqui a divisão ou as estruturas da Terra, pessoal, através de duas classificações, né? Uma que ele chama de composição química e densidade de materiais, e outra que ele chama de comportamento físico ou rigidez dos materiais. O que eu fiz? Eu juntei as duas para poder facilitar o entendimento. A gente tem esse resumo aqui, beleza? Então é super simples, né? Esse é o esqueminha que vocês têm na apostila, legal? E aqui uma síntese, um resumo de cada um deles, tá? Então nós temos basicamente três estruturas, três grandes estruturas, né? Nós temos a crosta, tá? Que é essa camada exposta, essa camada superior. Nós temos o manto, e ele vai contemplar a maior parte do nosso planeta, legal? E nós temos o núcleo, tá? A crosta, pessoal, ela é bem fininha, né? Ela é bem... ela é pouco expressiva do ponto de vista da sua espessura, tá? E ela vai ocupar, como eu disse, essa porção externa, né? Essa porção que tem contato, né, com a hidrosfera e com a atmosfera, né? Então ela possui menor espessura e densidade, e ela é dividida em duas grandes porções, a crosta continental e a crosta oceânica, tá? A crosta continental ela é normalmente mais espessa, né? Ela possui menor densidade e ela é composta, tá,
predominantemente por granito, né? Predominantemente, é um tipo de rocha, tá? Que é uma rocha intrusiva, tudo bem? Intrusiva é uma rocha que tem consolidação interior. A gente vai ter uma aulinha só sobre formação de rochas daqui um pouquinho, tá? Bom, a crosta oceânica, pessoal, ela é um pouco mais fina, ela tem maior densidade, tá? E ela é composta predominantemente por rochas extrusivas, destaque para o basalto, beleza? O manto. O manto é muito importante, pessoal, principalmente porque é no manto que ocorre esse evento aqui, ó, esse fenômeno, as correntes de convecção, beleza? Então o manto, ele ocupa 2/3 da massa do planeta, a maior parte, né, da nossa estrutura é o manto, dividido em duas porções, superior e o inferior, legal? O superior, pessoal, ele possui... Ó, errei um termo agora que eu vi, peraí. Materiais duros e resistentes, né? Aqui é menor, tudo bem? Menor temperatura, por menos temperatura, mas aqui é menor temperatura, ou menores temperaturas, tá? E o manto, pessoal, ele, juntamente com a crosta, é o que nós denominamos de litosfera, de forma genérica, tá? É o que nós chamamos de litosfera, beleza? O manto inferior, tá? Que é chamado de astenosfera, coincide com a astenosfera, olha, tá aqui também no esqueminha de vocês, ó, essa grande porção aqui, tá? Ele é muito importante. Ele é uma camada intermediária, tá? Litosfera é uma camada superior, próxima da superfície. A astenosfera, pessoal, ela é intermediária, tá? E a mesosfera, ela é mais interior, beleza? Bom, pessoal, aqui, ó, olha que interessante. Nós temos, repito, as correntes de convecção. Isso é o mais importante para a gente poder entender tectônica de placas, tá? As tectônicas de placas. Pessoal, eu peço desculpas pelos sons, né, pela interferência aí que possa ocorrer externamente, é que a gente não tem controle, né, sobre o que acontece aqui na vizinhança, beleza? Bom, então, as correntes de convecção, percebam, super importantes, já vou falar sobre elas, tá? E o núcleo, por fim, 1/3 da massa do planeta, ele é composto predominantemente por níquel e ferro, que são elementos mais pesados e migraram para o interior, tá? E aí ele é dividido em duas porções, o externo, que é uma camada líquida, onde nós temos a chamada magnosfera, onde se constitui o campo magnético da Terra, beleza? E o interno, ele é sólido, as temperaturas são um pouco inferiores, tá? Quando eu falo isso, né, modo relativo, né, são temperaturas muito elevadas, mas elas são mais baixas em relação ao núcleo externo e menores pressões, beleza? Então nós temos aqui uma caracterização legal do que representa a chamada estrutura da Terra, lembrando que a gente une aqui essas duas formas de classificação, tudo bem? Para poder facilitar para vocês. Bom, avançando, pessoal, aqui é muito importante. Teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental, ela foi criada, né, pelo chamado Alfred Wegener no começo do século XX, tá? Ela é apresentada para o mundo ali em torno de 1910, tá? Ela é muito importante, pessoal, porque ela é a base da teoria da tectônica de placas, né? Então significa o quê? Antes de entendermos a dinâmica interna, as correntes de convecção, já havia uma teoria chamada teoria da deriva continental, que já explicava de certa forma que havia uma movimentação, né, entre os continentes, entre as terras emersas, legal? Isso é muito importante. Por quê? Ou como que eles chegam, tá, a essa conclusão? É o que se chama de evidências. Por exemplo, o que é a evidência geográfica? É o fato, por exemplo, da América do Sul se encaixar na África, tudo bem? Você observa esse encaixe quase que perfeito, né, entre continente africano e América do Sul, legal? As evidências paleontológicas, pessoal, ora, fósseis, né, encontrados em diferentes continentes. Então você tem determinados fósseis encontrados tanto na América do Sul quanto no continente africano, tá? Isso é muito importante. Fósseis encontrados. Observe aqui, ó, a América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália,
tudo bem? E aí isso começa a levantar questões e eles vão percebendo que poderia, num determinado momento, tá, os continentes estarem unidos, né, num único continente, beleza? Climáticas, né, são chamados paleoclimas, né, ou seja, eles vão perceber nas estruturas geológicas evidências em diversas regiões do mundo, tá, de climas muito semelhantes. E as biológicas, né, o desenvolvimento de espécies também comuns a diversos continentes. E aí nós temos o processo de formação a partir de 225 milhões de anos, tá? O supercontinente, que vai se dividir em dois, legal? Super importante. O supercontinente chamado Pangeia e o Oceano Único. Ele não está aqui no esqueminha e também não está no esqueminha que vocês têm na apostila, tá? Que é chamado de Pantalassa, beleza? Então, Pangeia, continente único, Pantalassa, o Oceano Único, beleza? A Pangeia começa a se dividir a partir do Triássico, né? Entre Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, beleza? Laurásia ao norte, Gondwana ao sul, dividido pelo chamado Mar de Tétis, né? Que vai dividir essas duas grandes porções. E aí a gente tem a continuidade, por isso que é chamado deriva continental. Os continentes eles estão se movimentando sobre a litosfera, como se eles estivessem boiando, né, sobre a litosfera, beleza? Até a atual conformação, beleza? Essa conformação que nós conhecemos. Então lembre-se, a teoria da deriva continental, ela é a base para a teoria da tectônica de placas. Quando nós chegamos, pessoal, ali na segunda metade do século XX, tá? No contexto da Guerra Fria, olha que interessante, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética vão realizar mapeamentos do assoalho oceânico. Então eles vão realizar mapeamentos dos oceanos, né, da base dos oceanos, chamado assoalho oceânico. E aí eles vão perceber padrões, né, de distribuição das formas ali encontradas. E vão perceber diferentes comportamentos. Então é nesse contexto, repito, da segunda metade do século XX, ali nos idos dos anos de 1960, 1970, que surge a chamada teoria da tectônica de placas. Qual é a base da teoria da tectônica de placas? As correntes de convecção. Então esse ponto é super importante, pessoal, super importante. As correntes de convecção, tá? O que significam as correntes de convecção? Percebam, ó, aqui nós temos essa estrutura que eu comentei com vocês, núcleo, manto e essa porção superior, a crosta, beleza? No manto ocorrem as correntes de convecção. O que são as correntes de convecção? Temperaturas muito elevadas, quanto mais próximas do núcleo, tá? O quanto mais próximo do núcleo, fazem com que o material fluido rochoso, ou seja, a rocha fundida presente no manto, ela ascenda, né? Ou seja, essas rochas fundidas, que nós chamamos de magma, eles ascendem, eles sobem, correntes de convecção. Isso é explicado na física, tá? Então você tem elevadas temperaturas e um material fluido, legal? Esse material, ele ascende, ele sobe, legal? Quente, ele sobe. Quando ele se aproxima da superfície, ou seja, aqui da litosfera, ele pressiona a litosfera, legal? E ele vai promover rupturas, né? Como se a litosfera rachasse em determinados locais. E aí você tem a movimentação desses grandes fragmentos, essas grandes porções da litosfera. Tudo bem? Percebam, fluxo de material quente, fluxo de material frio. Então esse material, que é o magma, ele sobe, ele ascende, tudo bem? Próximo à superfície, resfria e volta, né? Então você vai formar as chamadas células de convecção, beleza? Isso é muito importante, tá? É esse movimento, ou seja, são as correntes de convecção que vão proporcionar os chamados movimentos de placas tectônicas. A gente vai ter uma aula também só para falar sobre eles, né? Os movimentos, eles são
divergentes, quando as placas se afastam, convergentes, quando as placas se pressionam, se unem, ou transformante, quando as placas deslizam lateralmente, beleza? Isso é muito importante a gente perceber, tá? Limites divergentes, limites convergentes e limites transformantes. Tudo isso a gente vai trabalhar no momento oportuno, beleza? Então, por favor, muita atenção com as correntes de convecção. Aqui a gente não tem movimento, foi por isso que eu indiquei para vocês na segunda-feira aqueles 2 videozinhos, tá, que mostram em animação, digamos assim, o movimento entre as placas tectônicas. Lá você consegue perceber como esses eventos ou como esse fenômeno acontece, beleza? Bom, avançando aqui, pessoal, isso nos proporciona esta configuração, as chamadas placas tectônicas. Imagine o planeta como um quebra-cabeças, tá? Ou seja, você tem toda a porção exterior fragmentada, quebrada em grandes porções, legal? Algumas maiores, outras menores. As setinhas e os símbolos, né, indicam os limites. Ó, afastamento, limite divergente. O encontro, choque, limite convergente, tá? Aqui ele não dá os limites transformantes, ele vai te dar os limites, repito, tanto convergentes quanto divergentes, beleza? Nesses limites, nos encontros, né, entre as placas tectônicas, nós temos a formação das cadeias montanhosas, os chamados dobramentos modernos. Nós temos a formação, pessoal, das áreas de maior intensidade de vulcanismo e de tectonismo, ou seja, onde nós temos maior intensidade de terremotos e atividades vulcânicas. Legal? Super importante. Bom, vestibular já cobrou essas placas tectônicas algumas vezes, no sentido de você saber identificá-las, tudo bem? Então sugiro que vocês olhem com muito carinho este mapa, ele é muito importante, tá? Para você lembrar quais são as placas tectônicas. Por exemplo, já caiu uma questão que eles mostravam aqui, ó. Esse limite aqui, para você identificar qual é o movimento, qual é o desdobramento, né? Ou seja, qual é a consequência, e as placas, a Sul-Americana e a placa de Nazca. Então você tem 2 placas, Sul-Americana e Nazca, um limite convergente e a consequência é a formação da Cordilheira dos Andes. Beleza? Então isso já caiu, né? Repito exatamente dessa forma. Identificar as placas, identificar o tipo de limite, tá? E a consequência. Isso é bem recente, tá? Questãozinha de segunda fase recente, tá? Então esse mapinha é muito importante para a gente poder perceber, enfim, como ocorre o comportamento, né? Identificar e como ocorre o comportamento das placas tectônicas, beleza? Bom, aqui é para poder acrescentar, né? Como eu acabei de comentar, percebam que justamente nos limites das placas tectônicas que nós temos a atividade sísmica e os vulcões, legal? Então justamente nessas regiões de contato entre placas tectônicas que nós temos maior instabilidade geológica, tá? Ou seja, vulcanismo e tectonismo, beleza? Bom, avançando, pessoal, aí a gente já vem para as 2 outras aulinhas, né? No caso aqui são as aulas 11 e 12, tá? Que são as rochas, né? Rochas e estrutura geológica, beleza? Bom, o que é uma rocha, pessoal? Rocha é um agregado, né? Um agregado formado por minerais, tudo bem? Uma rocha, repito, é um agregado formado por minerais. Existem basicamente 3 tipos de rochas, tá? Chamadas ígneas, metamórficas e sedimentares, tudo bem? Aqui eu procuro colocar todos os nomes para vocês terem, né, aquelas cartinhas na manga, como eu costumo dizer, caso apareça algum nomezinho diferente, beleza? Então, ígnea, você vai lembrar de magmática. Ígnea vem de fogo, tudo bem? Ou seja, né, aquele tipo de rocha que se forma diretamente a partir do magma. Na verdade, todas as rochas têm origem a partir do magma, legal? Todas elas. Porém, você pode ter transformações ou a deposição de fragmentos de rochas, gerando um outro tipo de rocha. Mas todas elas partem do magma, legal? Vou mostrar para vocês o ciclo das rochas daqui um pouquinho, a gente vai perceber isso, tá? Então, rochas ígneas ou magmáticas, tudo bem?
existem dois tipos, tá? As extrusivas e as intrusivas. Ó, extrusivas, externas, intrusivas internas. Elas são ígneas ou magmáticas e são divididas em extrusivas e intrusivas. As extrusivas também são chamadas de vulcânicas, tá? E as intrusivas, elas podem ser chamadas de plutônicas ou cristalinas, beleza? E é simples o processo de formação. Extrusivas é quando o magma ele extravasa, quando ele aparece na superfície através da atividade vulcânica, tá? E se consolida na superfície, tudo bem? Então, como eu coloco ali, ó, consolidação na superfície, ou seja, as rochas magmáticas extrusivas, elas se consolidam na superfície. As rochas magmáticas intrusivas, elas se consolidam no interior do planeta, tá? O que significa consolidar? Elas vão se resfriando, tá? As intrusivas, elas se resfriam lentamente e as extrusivas, elas se resfriam de forma um pouco mais rápida, tá? Lembrando, quando eu falo rápido aqui, é na escala dos milhões de anos, beleza? Metamórficas, pessoal. Metamórficas, metamorfose, são transformações. Transformações que as rochas magmáticas ou sedimentares sofrem em função das elevadas temperaturas e pressões no interior do planeta, beleza? Normalmente as metamórficas elas se formam em áreas de contato entre placas tectônicas, justamente onde nós temos condições extremas de temperatura e pressão, beleza? E por fim, as chamadas sedimentares. Sedimentares vêm de sedimentos, portanto, são fragmentos de rochas. Quando as rochas tomam contato com a superfície, elas passam por um processo chamado de meteorização, né? Ou seja, elas vão sofrer a ação dos agentes erosivos, dos agentes de intemperismo. Isso produz fragmentos de rochas, pedacinhos, fragmentos de rocha, que são transportados e se acumulam, se depositam e se acumulam, tudo bem? Ao longo do tempo. Na medida que você tem o processo de compactação, também chamado litificação, tá? Essas rochas dão origem, ou melhor, esses fragmentos dão origem, né, às chamadas rochas sedimentares. É muito fácil perceber uma rocha sedimentar. Ela tem camadas, tá? Você percebe diferentes camadas em função dos períodos, né, de deposição e compactação desses sedimentos, beleza? Então são três tipos básicos de rochas: ígneas ou magmáticas, que são divididas em extrusivas e intrusivas; metamórficas, são transformações devido a condições extremas de pressão e temperatura; e sedimentares, quando você tem a deposição de sedimentos oriundos da ação ou da atuação dos agentes externos, beleza? Super importante, tá? Bom, avançando aqui, pessoal, o ciclo das rochas. Basicamente o que eu acabei de comentar. Essa é a imagem que vocês têm lá no livro texto, tá? No livro de teoria, beleza? Isso, tá no livro de teoria, página 260, né? No livro de sala de aula, aquela apostila que a gente carrega, você tem um ciclo das rochas mais simplificado. Então eu preferi pegar esse aqui, porque ele é um pouquinho melhor para a gente entender, beleza? Bom, pessoal, então o que nós temos? Lembra que eu acabei de comentar que todas as rochas surgem a partir do magma. Então, a partir daqui, ó, legal? Esse é o começo do ciclo das rochas. Bom, o que acontece? O magma, né, ele vai dar origem, primeiramente, às chamadas rochas magmáticas. Legal? Lembra que eu comentei? Então, você tem as rochas magmáticas, que elas são intrusivas e extrusivas, beleza? As intrusivas é quando você tem o que ele chama de arrefecimento e cristalização, né? Enfim, formando as rochas sem o contato direto com a superfície. Ou essas rochas, ou melhor, esse magma, ele vai ter contato com a superfície, legal? Dando origem às chamadas extrusivas, né? O magma extravasa, surge na superfície e se consolida, dando origem a rochas extrusivas, beleza? A partir daqui, pessoal, o que nós temos? Dois caminhos possíveis, né?
Ou seja, o processo de meteorização, né, que vem a partir do intemperismo, a ação da temperatura, a ação da água, agentes biológicos, né, e a erosão, que é o desgaste. E aí você tem a formação das chamadas rochas sedimentares, tudo bem? Diagênese, pessoal, lá é a compactação dos sedimentos. Também vai ser chamado de litificação. Os sedimentos vão se pressionando, se pressionando, se pressionando, dando origem, né, à rocha sedimentar. Essas são as camadinhas que eu comentei com vocês, ó. Então ela vai formando camadas em função da deposição de sedimentos, beleza? Bom, a partir dali nós temos outra possibilidade, a formação das metamórficas, tudo bem? Então percebam que, ó, a sedimentar ela pode dar origem a uma rocha metamórfica, tudo bem? E a rocha ígnea ou magmática também pode dar origem a uma metamórfica, tudo bem? Então, significa elevadas condições de pressão e temperatura que alteram as características físicas e químicas das rochas, dando origem às chamadas metamórficas, beleza? Por isso é um ciclo, né? Porque você tem a origem a partir do magma, aí você tem os processos, os diferentes processos de formação de rochas e o retorno, ó, a fusão. Então, as sedimentares e as metamórficas, tudo bem? Elas podem, ou melhor, ao longo de milhões e milhões de anos, elas fundem novamente, transformando em magma, dando início ou reinício ao ciclo, beleza? Então aqui é só você acompanhar as setinhas, né? Magma, rochas ígneas, intrusivas ou extrusivas, sedimentares, metamórficas. Então você tem o ciclo de formação dos diferentes tipos de rochas, beleza? Bom, avançando aqui, pessoal, a gente vem para estruturas geológicas. Aqui eu faço um resumo, né, das diferentes estruturas geológicas existentes, legal? Acrescentando, né, aqueles esqueminhas que vocês têm na própria apostila. Então, o objetivo é a gente aprofundar um pouco mais essa temática, né, ou esses conteúdos, beleza? Então, vamos lá. Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. São os tipos básicos, né, os principais tipos de estruturas geológicas. Lembra que eu comentei logo no comecinho que a geologia se preocupa com a origem e as estruturas, aquilo que vem a partir do interior do nosso planeta, beleza? É isso que nós estamos comentando aqui. Então o que a gente tem, pessoal? Olha só, os escudos cristalinos, lembra que eu comentei? Os escudos cristalinos, pessoal, eles são formados por rochas magmáticas antigas, tudo bem? Ou seja, que vem de um longo processo de formação. Quando eu disse que o magma se consolida lentamente, então ele vai se resfriando e se consolidando lentamente. Então são as rochas mais antigas que nós temos, né, que nós conhecemos, beleza? As rochas mais antigas, pessoal, detectadas, elas datam aí de algo próximo a 3,2 bilhões de anos, foram encontradas na Groenlândia, tá? Bom, formações antigas, aí eu coloco aqui os períodos, legal? O Arqueano e o Proterozoico, lembram lá do quadro? Eles pertencem ao chamado pré-cambriano, então eles vêm ali da origem até o início do Cambriano. Então essas rochas estão se formando de 4,6 bilhões de anos a 545 milhões de anos. Então percebam que é um processo bem lento, né, de formação. Essas rochas, elas sofrem, né, intensa ação dos agentes externos quando tomam contato com a superfície, beleza? Elas vão formar os chamados escudos cristalinos, né, formações antigas, tá? Os planaltos antigos também você pode encontrar esse termo, enfim, então são rochas, repito, desde a origem do nosso planeta, né, até o início do chamado Cambriano a 545 milhões de anos. A importância dessas rochas, desses escudos cristalinos, a ocorrência de minerais metálicos, o ferro, o manganês, o ouro, né, como eu havia comentado também anteriormente. Bacias sedimentares são áreas que recebem os sedimentos oriundos da ação dos agentes externos, ok? Então as bacias sedimentares são áreas rebaixadas
em relação ao seu entorno, tá? E elas depositam, elas recebem os sedimentos oriundos, né, da ação do intemperismo e erosão, chamados agentes externos. Então você vai pensar assim: os agentes externos, eles atuam nos escudos cristalinos e nos dobramentos modernos, produzem os sedimentos e esses sedimentos são carregados até áreas baixas, né, ou rebaixadas, formando as bacias sedimentares. Essas regiões, né, ou essas estruturas, em função, pessoal, de um processo de deposição de sedimentos, acumulam resíduos minerais e orgânicos, né, vegetais. E ali você tem a ocorrência dos chamados combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, principalmente. Beleza? Dobramentos modernos, super tranquilos. Ah, não, outra coisa aqui, ó. As bacias sedimentares, pessoal, elas vêm se formando ao longo de todo esse processo, beleza? Então você tem bacias sedimentares mais antigas, bacias sedimentares recentes, em processo ainda de formação, tá? Por isso que eu não coloquei aqui as datas, os períodos, né? Enfim, o tempo, tá? Os dobramentos modernos, formações recentes, né? Os dobramentos modernos, eles vêm a partir da era Cenozoica, tá? Em torno de 65 milhões de anos, e eles são responsáveis pela formação das cadeias montanhosas, né? Coloco alguns exemplos aqui para vocês, beleza? Super importantes, tá? Bom, aqui para a gente perceber isso no mapa, né? No caso, no mundo. Olha, os escudos cristalinos, percebam que eles são predominantes no mundo, as formações antigas. As bacias sedimentares, as áreas aqui em verdinho, né? Onde você tem o acúmulo de sedimentos. Os dobramentos recentes, percebam como eles coincidem com as cadeias montanhosas, ó, Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, aqui os Alpes, tudo bem? Cordilheira do Himalaia, tá? Então os dobramentos modernos são formações bem recentes, né? Quando comparados aí aos escudos cristalinos. Aqui ele coloca a cobertura vulcânica, né? Onde nós tivemos o derramamento, tá? De material magmático ao longo da história, beleza? Bom, então, para a gente poder perceber essas estruturas no mundo, no mapa mundi. Agora a gente traz essa conversa toda para o Brasil, tudo bem? Que é o mapinha que vocês têm também na apostila. Estrutura geológica brasileira, tá? Aqui vai aparecer um termo novo, que são os chamados terrenos vulcânicos, justamente onde ocorrem esses derramamentos, tá? O Brasil, pessoal, ele é composto predominantemente por escudos cristalinos e bacias sedimentares, tá? E aí eu procuro caracterizar e dar alguns exemplos, né, de onde essas formações podem aparecer, beleza? Os escudos cristalinos, pessoal, eles compõem 36% do território e eles são divididos em duas porções, uma mais antiga e outra um pouco mais recente, tá? Desses 36%, pessoal, 32% no período arqueano, tá? Superior a 2,5 bilhões de anos, tá? Então, por isso que eu coloquei ali mais 2,5 bilhões de anos. Então, elas são superiores a 2,5 bilhões de anos. Legal? Elas vêm desde a origem do planeta, 4,6, até o início do Proterozoico, né? Em torno de 2,5 bilhões de anos. E 4% desses escudos cristalinos são um pouco mais recentes, quando comparados aos anteriores. Eles vêm do Proterozoico em torno de 2,5 bi até 545 milhões de anos, beleza? Tudo bem com isso? Quando começa o chamado Cambriano. Eles são regiões, como eu destaquei anteriormente, ricas em minerais metálicos, né, jazidas minerais metálicas, destaque pela importância econômica do ferro e do manganês, beleza? Exemplos, Serra dos Carajás e a Serra do Espinhaço. Lá na Serra dos Carajás é a maior província geológica mineral do mundo, tá? E a Serra do Espinhaço, onde está o chamado quadrilátero ferrífero, né? Aqui próximo a Belo Horizonte, né? Itabira, lembra daqueles acidentes, daqueles problemas ali com o rompimento de barragens, né? É nessa região aqui, beleza? Bacias sedimentares, maior parte do território, a gente já vai ver isso no mapa, 58% do território. Já vi alguns colocando em torno de 60%, não vai mudar muito nossa vida, né? De 58% para 60% é basicamente o mesmo. São formações, são divididas entre bacias sedimentares antigas e bacias sedimentares recentes, beleza? As antigas vêm ali do Paleozoico, tá? Que se inicia a partir de 545 milhões de anos. Destaque para as jazidas de carvão
mineral na região sul do Brasil, né? Vale do Tubarão, tá? Como é denominado lá no sul do Brasil. E bacias sedimentares mais recentes, que elas já vêm do Mesozoico, né? Em torno de 248 milhões de anos. Iniciam o processo de formação em torno de 248 milhões de anos, beleza? Destaque para aquele conceito que a gente trabalhou lá, as plataformas, ou melhor, a plataforma continental, né? Que acompanha todo o litoral brasileiro, onde nós encontramos, por exemplo, o pré-sal e o pós-sal, né? Importantes reservas de petróleo e gás natural. Terrenos vulcânicos são derramamentos, tá? Derramamentos vulcânicos que acontecem ao longo da história geológica no Brasil, beleza? Eles vão ocorrer ali durante a chamada Mesozoica, em torno de 130 milhões de anos, beleza? E estão localizados principalmente na chamada Bacia do Paraná. Você percebe ou observa esse derramamento através da chamada terra roxa, que é um solo extremamente fértil, né, muito importante para o desenvolvimento da agricultura no país. Belezinha? E aí, para finalizar, a gente traz isso para o mapa, né? Como você pode perceber, há lá a presença das bacias sedimentares, os escudos, né? Escudo do Brasil Central, escudo Atlântico, né? Então, por exemplo, a Serra do Espinhaço que eu comentei com vocês, ela está aqui, ó, nessa região onde está o quadrilátero ferrífero, né? As jazidas da Serra de Carajás estão aqui no escudo do Brasil Central. Observe aqui, ó, que eles chamam de bacia sedimentar amazônica, né? Uma um pouco mais antiga e outra um pouco mais recente. Então, o Vale do Amazonas é essa região que recebe os sedimentos que são produzidos a partir do intemperismo e da erosão no escudo das Guianas e no escudo do Brasil Central. Aqui na bacia sedimentar do Paraná é onde está o chamado solo de terra roxa, que envolve esta região aqui, ó, mais ao norte do Paraná e oeste do estado de São Paulo, beleza? Então, enfim, super importante, né, percebermos esta distribuição das estruturas geológicas no Brasil. E aí, para finalizar, realmente eu destaco o seguinte: no Brasil nós não temos dobramentos modernos, tá? Não existem dobramentos modernos, ou seja, cadeias montanhosas no Brasil formadas a partir do contato entre placas tectônicas. O que ele chama de dobramentos Atlântico, dobramentos Brasília, dobramentos Nordeste, pessoal, eles são oriundos de atividade tectônica e vulcânica muito antigas, desde o processo de separação entre a América do Sul e da África, tá? Então, quando a América do Sul e a África começam a se separar, aí nós tínhamos sim cadeias montanhosas no Brasil. Hoje não mais, então não dá para falar que no Brasil tem montanha, tá? Cuidado com isso, né? Porque não podemos afirmar desta maneira. Nós temos planaltos, serras, legal, mas não temos montanhas. Belezinha? Pessoal, então, espero que eu tenha melhorado um pouco aí a nossa apresentação, o entendimento dessa nossa aula, tá? Como eu disse, eu não fiquei satisfeito com o resultado na segunda-feira, e aí eu resolvi me organizar um pouco melhor. Ainda está um pouco amador, né? Mas para a gente poder, enfim, melhorar essa explicação. Beleza? Pessoal, valeu, né? Lembrem-se, só alegria, né? Vamos lidar com esse período aí de forma mais tranquila possível. Tudo vai se resolver. Em breve a gente se encontra, beleza? Um abraço, valeu!